Olá, poderosos. Tudo bom? Aqui é o professor Renato Martins. E hoje vamos ter aí mais uma aula de geografia e vamos dar um enfoque hoje num tema bem bacana, um tema bem comentado aí também nos vestibulares e Enem, que é sobre economia socialista de mercado. Ou seja, a gente vai falar exclusivamente e especificamente de um país, né? Que é a China, um país aí que vem tomando uma repercussão muito grande com as disputas econômicas aí, né, com os Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouquinho do processo histórico da China e entender um pouco aí essa evolução do sistema econômico e político da China. Então a China, um país asiático, que está ali nessa região, né, do continente asiático, entre a Índia, o Japão, a Rússia. Então, é uma região estratégica, né, de interligação aí de várias potências, na verdade, né? E o contexto geral da economia socialista de mercado é uma consequência de função reguladora do governo e do domínio absoluto pelo Estado, ou seja, a gente tem a presença do Estado de forma exacerbada, né? O Estado máximo. Então, todos os bens produtivos, ou seja, pela prática de coletivização de todos os meios e bens de produção. Então, o contexto ali, né, de uma economia socialista de mercado, que hoje só existe na China, corresponde exatamente a essa ação do Estado frente à iniciativa privada, né? E isso começa ali a partir de 1977, né, quando a economia chinesa seguiu uma orientação de planejamento burocrático que era dentro do modelo comunista, né, então altamente burocrático, centralizado, tornou-se passo a passo uma economia mais aberta, descentralizada, desburocratizada através do processo de reformas e aberturas para o exterior. Isso começa com a entrada do líder Deng Xiaoping, né? Então, na verdade, a China ela entrou no sistema comunista com Mao Tse-tung, que implantou a Revolução Comunista, e aí a China começa a ter um processo ali de modificação das suas estruturas econômicas a partir da entrada do Deng Xiaoping. Então, Mao Tse-tung morre, ele é substituído pelo Deng Xiaoping, que implanta aí um sistema de reformas muito consistente justamente para promover essa evolução tecnológica, econômica do governo, do país como um todo, né? Só que é claro, a China é um país que possui dois sistemas econômicos encontrados no sistema político. Então, por mais que a China passou por uma abertura econômica, ela ainda manteve a essência do Partido Comunista. Então, a China é um país de um único partido, unipartidário. Então, o sistema é definido como economia de mercado, economia socialista de mercado, na verdade, né? A China é uma economia que mais cresceu nos últimos anos. Então, assim, a década de 2000 foi marcada assim pelo maior processo de crescimento da China, né? Ela crescia ali acima de 10% ao ano, era uma coisa fora do comum, dos padrões daquela época, né? Sempre acima da média mundial. E foi resultado de um processo de evolução aí desde a entrada do Mao Tse-tung. Então, assim, a China ela começa em 1957 com a expulsão ali dos nacionalistas, democratas, né? E o Mao Tse-tung implanta, então, essa revolução, né? Revolução cultural, revolução comunista no país, que ele mesmo chamava de Grande Salto à Frente, que se estendeu até 1961. A gente sabe que esse grande salto à frente proposto aí pelo Mao Tse-tung, ele não se efetivou, né? Várias foram as ações equivocadas do Mao Tse-tung aí ao longo do seu governo, e isso atrapalhou muito essa evolução da China, né? Então, esse plano visava implantar um parque industrial diversificado e amplo. Para isso, a China priorizou investimentos na indústria de base, na bélica, em outras de infraestrutura que ajudasse a sustentar o processo de industrialização. A China era um país muito atrasado, né, com uma dimensão territorial aí continental, então tudo isso foi alguns entraves para esse processo
do plano do Mao Tse-tung. Então, um sistema estatal muito grande, muito centralizado, que o Mao Tse-tung criou, isso também dificultou esse processo, né? O que também ajudou a crise econômica foi a Revolução Cultural maoísta, né? A Revolução Cultural do Mao Tse-tung, que consistia em um esforço de transformação ideológica contra o revisionismo soviético, contra a cultura ocidental também, né? Eles tinham um pavor extremista ali em relação às essências culturais que vinham de fora da China, né? Então, a perseguição dos contra-revolucionários, além do isolamento econômico em relação ao exterior. Então, a China vai se fechando com esse processo aí de desenvolvimento cultural do país, né? Então, a gente vê ali o dragão, que é o símbolo da China, muito grande, né? Então, representando aí o Estado e consumindo uma quantidade de recursos muito grande. E aí nós vamos ter aí uma pequena mudança, né, desse padrão chinês a partir ali do rompimento da China com a União Soviética. Então houve aí um distanciamento pleno, porque a gente não pode fazer uma comparação direta entre o modelo comunista soviético e o modelo comunista chinês. São ambos completamente diferentes, inclusive por esse contexto de separação. A União Soviética queria sistematizar ali uma polaridade mais forte, né, com a China, nos modelos realmente da União Soviética, né? E a China, ela se negou a enfrentar aquele processo e rompe deliberadamente com a União Soviética, se mantém isolada e, consequentemente, os Estados Unidos se aproveita desse contexto, né? Então, houve ali uma aproximação dos Estados Unidos, que foi iniciada, inclusive, com a visita do presidente estadunidense da época, né, o Richard Nixon. Ele visita a China em 1972 para estabelecer ali aquela presença, né, aquela relação entre Estados Unidos e China. Inclusive, a gente tem que lembrar que era Guerra Fria e isso era uma afronta à União Soviética também, né? Então, foi nessa época que a República Popular da China entrou na ONU, ela torna-se membro do Conselho de Segurança da ONU. Então, foi inclusive essa aproximação da China com os Estados Unidos que permitiu essa maior disposição com as questões globais, né? Então, os Estados Unidos ele aproveitou daquela indisposição da China com a União Soviética para tentar arrumar mais um parceiro ali nesse concerto das nações. E aí, com a morte do Mao Tse-tung, em 1976, um novo líder entra no poder, o Deng Xiaoping, né? Que era considerado ali o líder supremo também, né? Aí a China deixou os conceitos do Mao Tse-tung de lado e iniciou um processo de abertura na economia chinesa. Então, o Mao Tse-tung ainda era muito fechado. Na verdade, ele teve uma concepção de governo muito fechada e centralizadora. E Deng Xiaoping ele promoveu uma série de ações de abertura que satisfez ali as necessidades do país, né? Quando Mao Tse-tung morreu e o Deng Xiaoping assume o poder, 70% da população era de camponeses. Então, era um país extremamente rural. A China ela só passou a ter aí um processo de urbanização, realmente, na verdade, um processo de crescimento urbano, né? Não urbanização, mas um crescimento urbano, e tornou-se urbana somente a partir ali da década de 2010. Então, perceba que foi um país que demorou muito tempo aí a ter esse desenvolvimento urbano. Então, como era um país extremamente rural, o governo do Deng Xiaoping ele começa a intensificar então as reformas no campo, né? Então, os camponeses passam a produzir o que eles queriam e não mais aquela centralização do governo, onde o governo definiu o que os camponeses produziriam. E aí eles passam então a ter essa liberdade de produzir o que eles queriam. Uma parte da produção era destinada ao Estado e a outra parte eles poderiam comercializar de forma livre. Então, isso representou um grande salto ali para o desenvolvimento econômico das regiões rurais e criou uma dinâmica muito mais intensa, né? Então, parte da produção ainda ficava com o Estado, mas a outra parte era livre para negociações dos próprios camponeses. Então, ao mesmo tempo que os consumidores passaram a receber subsídios para adquirir produtos, então para diminuir ali a desigualdade nas regiões que eram destinadas à produção agrícola,
e o resultado foi um notável crescimento da produção chinesa. Foi uma coisa que o Mao Tse-tung passou muito tempo tentando aumentar a produção agrícola e ele não conseguia aumentar a produção agrícola, inclusive enfrentou grandes desastres, né, de produtividade, com baixas na produtividade, fome generalizada no país, e aí o Deng, em pouco tempo, ele conseguiu reverter isso daí com medidas muito simples, né? Então, assim, com a reforma na agricultura, disseminou-se a iniciativa privada, o trabalho assalariado no campo, aumentou a renda dos agricultores e houve também expansão do mercado interno. Então, somente com essa medida tão simples, né, ele já conseguiu promover uma série de evoluções nesse contexto econômico da produção agrícola. E aí, a partir de 82, após ali a 12ª reunião, né, o 12º Congresso Nacional do Partido Comunista, iniciou-se a abertura do setor industrial. Porque por mais que tinha ocorrido ali a mudança dos líderes, né, do líder supremo, do Mao Tse-tung entrando no Deng Xiaoping, existia também uma ala ainda conservadora no partido, mas a partir então de 1982, o partido começa a ter uma perspectiva, uma visão mais diferenciada, né? Claro que influenciada pelo líder supremo Deng Xiaoping. Então, a indústria do Estado, as indústrias do Estado tiveram que se enquadrar à realidade, melhorando a qualidade de seus produtos e abaixando seus preços. O governo também permitiu o surgimento de pequenas empresas e autorizou a constituição de empresas atraindo capital estrangeiro. Então, você passa a ter uma perspectiva de modernização muito mais segura da produção chinesa, né, a partir desse contexto. Porque daí o que acontece? A China ela precisava promover um desenvolvimento tecnológico e isso ia garantir essa evolução tecnológica nessa perspectiva de entrada de capital externo. A economia chinesa cresce em uma taxa de 9% ao ano nas décadas de 80 e 90. Então, lembrando que a década de 2000 foi a década do grande salto econômico da China, mas ela já vinha apresentando um crescimento muito acima da média mundial, né? E ali a província de Guangdong, localizada próxima a Hong Kong, é a mais dinâmica do país. Cresceu a média de 12,5% ao ano desde 1979. Então, o período das taxas mais altas do mundo, né, para essa província, ou seja, as áreas de desenvolvimento econômico litorânea, né, as ZE, as zonas econômicas especiais, que justamente são as zonas que passaram a receber esses investimentos de capitais externos. Esses capitais externos, eles essencialmente queriam o quê? Explorar aquilo que a China tinha para oferecer, né, que era mão de obra barata e perspectiva desse mercado consumidor, né, o maior mercado consumidor do mundo. Então, só para a gente fazer uma comparação, né? A China tem 70% da sua população vivendo nas áreas rurais, em pequenas aldeias. Isso naquele contexto ali da década de 70, né? Em torno hoje, a gente tem uma mudança drástica desse cenário. Por quê? A gente já consegue ter ali 55% da população já vive nas cidades e o salto urbano que essa cidade sofreu foi imenso. Então, hoje na China, em torno de 150 cidades possuem mais de 1 milhão de habitantes. O governo chinês tem interesse de limitar essa concentração urbana, né? Então isso é uma das justificativas do porquê que a China demorou tanto a ser um país urbanizado, né? Ter a maior parte da população vivendo nas cidades, porque justamente o governo sempre tentou fazer esse controle de imigração, retendo ali o êxito rural. E hoje, né, o governo ele implementa ali uma série de possibilidades também para a população, ao invés de migrar para as grandes cidades, ser direcionada a pequenas e médias cidades, dentro exatamente desse controle, né, dessa esfera de controle do governo. Então, aqui só para a gente fazer uma análise de alguma das grandes cidades da China, né? Então, Xangai, ali, ó, com 24 milhões, Beijing, que é a capital da China, né, com 28 milhões, Tianjin com 11,5 milhões, Shenyang com 13 milhões, Wuhan, que foi muito comentada aí nessa questão, né, da pandemia do Covid, né, então com 9,5 milhões,
Cantão, 15 milhões, e a maior cidade, né, da China, Chongqing, com 31 milhões de habitantes. A minha pronúncia aqui no chinês não está muito boa, né? Mas a gente consegue se entender aí. Uma perspectiva aí dessa ideia do mercado consumidor da China, e esse interesse, né, dos investimentos externos em relação a isso, são esses tipos de informações. Então, a evolução de depósitos e empréstimos na China. Veja só que na década de 2000, a gente já consegue perceber uma evolução muito consistente da poupança, ou seja, os depósitos, a economia que os chineses estavam conseguindo fazer em relação aos empréstimos. Então, um país onde a população ela consegue ter essa economia superando aí os empréstimos, prova exatamente que a capacidade de compra dessa população ela está crescendo de uma forma sustentável, né? Então, não é uma população que está se endividando e vai perder o poder de compra futuramente. Então, esse cenário foi muito favorável também para atrair muito mais investimentos, fazendo com que a China chegasse ao patamar que chegou hoje, né? Então, atualmente a China ocupa a segunda posição em PIB nominal, né? Então, o segundo maior PIB do mundo, fica atrás aí só dos Estados Unidos, e num ritmo de crescimento que prova que a China vai alcançar os Estados Unidos. Ela deu grandes saltos aí no seu acúmulo de capital, e se ela continuar num ritmo até menor, ela ainda assim, em questões aí de algumas décadas, ela vai passar os Estados Unidos e vai se tornar a maior economia do mundo. Isso é apenas uma questão de tempo, né? Então a China ocupa o segundo lugar dentre as mais poderosas economias do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, além de possuir maior taxa de crescimento anual. E os números da China são gigantescos, né? Então, em termos de produtividade, em termos de consumo, ela tem um peso muito forte na economia. Então, só que para a gente destacar alguns pontos, né? Você pega ali, ó, 75% da produção mundial de brinquedos é na China, 75% de relógios, 55% de calçados, 50% de câmeras digitais, de containers, 42% de monitores, 35% de celulares, 33% dos ônibus, 30% de micro-ondas e televisores, 27% do aço, 20% de geladeiras, 19% dos caminhões, 17% dos têxteis, 14% dos carros, 13% dos navios, tudo isso em termos de produtividade. E de consumo também é gigantesco, né? Então, 51% da carne de porco, 40% das motocicletas, 40% do cimento, 33% do algodão, 32% de televisores, 31% do aço. Então, a gente percebe que, além de grande exportadora, também é um grande mercado consumidor que importa muita coisa, né? Então, todo país ele quer ter essa proximidade com a China em relação a essa capacidade tanto produtora quanto consumidora, né? Então a gente percebe aí exatamente essa expansão do mercado consumidor, que é um processo consistente no país. Mas também vieram os problemas, né? Então a China ela não conseguiu eliminar as desigualdades. Então o sistema socialista da China ele não teve esse êxito. A gente consegue perceber, inclusive, como se fosse dois países em um só, não só nessa perspectiva de sistemas econômicos e políticos, mas na China litorânea, que tem toda ali as vantagens econômicas do processo de evolução industrial e capitalista, e a China de interior, ou a China rural, que ainda preserva grande contexto ali dos indicadores mais baixos, né, dos indicadores sociais mais baixos. Então, o conhecido milagre chinês trouxe algumas consequências, né, para o país. Então, como? Baixo custo de mão de obra, muito disciplinada e trabalhadora. Então, essa foi uma das grandes marcas, né, da evolução aí dos investimentos externos na China, foi justamente essa mão de obra barata e muito qualificada. É claro que ocorreu um grande salto também nessa valorização da mão de obra, né? O salário mínimo da China, que já foi muito inferior, né? Em torno ali de 20, 40 dólares, hoje está aí
na casa dos 576 dólares, né, por uma jornada aí de 40, 44 horas semanais. Ainda existe a exploração da mão de obra mais intensa? Existe, mas principalmente fora dos grandes centros. Então, dentro dos grandes centros, os operários, trabalhadores industriais da China, eles já têm uma remuneração muito mais elevada do que foi num passado recente. Inclusive, se a gente for comparar em termos de valores, um operário na China ele ganha, inclusive, um salário maior que no Brasil. A diferença é que as empresas, o custo geral de um funcionário no Brasil é muito maior do que na China, né, em termos ali das questões trabalhistas. Então, isso tudo engloba aí essa perspectiva de custo. Então, uma outra face desse milagre é o agravamento das desigualdades sociais e regionais. Então, aquilo que eu disse antes, né, da questão ali de você praticamente ter dois países em um só. Então, isso intensifica a busca, né, de migração interna, então a população querendo se transferir ali de algumas regiões. E um exemplo, né, a cidade de Shenzhen, por exemplo, cresceu de 100 mil habitantes em 1979 para mais de 3 milhões em 1999. Então, se você pegar em termos de 2 décadas praticamente, ela passou de 100 mil para 3 milhões, um crescimento exponencial, né? Então, todos queriam ir para as zonas econômicas especiais e as cidades livres, em busca de melhores salários. Então, essa perspectiva é muito marcante nesse contexto, né? E o governo, como é um governo mais centralizador, ele consegue então, também manter esse controle, ou pelo menos tenta, né, manter esse controle. A China tem atualmente um parque industrial muito diversificado, entretanto, tem apresentado um crescimento bem desigual territorialmente, né? Então, a maior parte das indústrias estão concentradas exatamente onde? Na região litorânea, na ZEE, e também setorial. Então, as zonas especiais e as cidades abertas crescem muito mais rapidamente, e as empresas privadas e mistas crescem muito mais do que os outros. Então, aqui só para a gente fazer um comparativo, né? Os 20% mais ricos do consumo, né, os 20% mais ricos consomem praticamente 50% de tudo que é produzido. E aí você tem essa perspectiva de diferenciação, né, em relação à capacidade de consumo da população chinesa. Então, aqui só para a gente recapitular, então, e a gente fechar a ideia, né? O grande contexto aí de evolução, né, de mudança da China começa ali com Mao Tse-tung. Então ele assume o governo na Revolução Comunista, logo após ali a Segunda Guerra Mundial, né? E fica até 1976. Ali ele foi responsável pelo grande salto para frente, crescer com os próprios pés, a grande revolução cultural proletariada. Então, na verdade, muitos dos planos do Mao Tse-tung não foram concretizados e acabaram atrasando também um pouco a China frente aí às perspectivas globais. Só que criou uma grande base para o seu sucessor, né? Foi o Deng Xiaoping, que fica no poder até o início da década de 90. Ele consegue aí dinamizar um processo de modernização em 4 setores estratégicos, né, da China, na agropecuária, na defesa, na tecnologia, na produção industrial. Então, isso favorece muito a entrada de capital estrangeiro, faz a China se modernizar, abrindo também espaço para a China, de fato, entrar no sistema de globalização, entrar na OMC e participar efetivamente do mercado internacional com o sucessor do Deng Xiaoping, né, o Jiang Zemin. Então, a abertura do capital internacional e inserção da China popular no comércio mundial, que é quando a China entra, de fato, na OMC em 2002. E aí você vai ter somente uma continuação, né, desse processo a partir dos próximos líderes chineses. Eu espero que você tenha entendido aí esse contexto, né? Essa foto aqui é a foto de onde ocorrem as reuniões do Partido Comunista, né? E fica ali, ó, a última reflexão. Um dilema chinês é como manter uma restrita economia, uma economia aberta, fortemente controlada pelo Estado. Então, como uma economia vai ser aberta e controlada pelo Estado? Então, esse é o grande dilema. E, ao mesmo tempo, um regime fechado politicamente, que é um partido unipartidário. Essa questão, só com o tempo, poderá ser resolvida, porque você tem uma população
que não tem uma participação efetiva na política. Então, quem vota, quem elege o presidente é o próprio partido. Então, geralmente, o líder do partido ele se estabelece como presidente, e nós temos hoje na China um sistema de onde o líder supremo, onde o presidente, ele se mantém no cargo até ele morrer. Ou se ele quiser se retirar, ele se retira, mas não existe mais uma definição temporal de ocupação do cargo. Então, nós temos realmente uma ação de ditadores, né, de permanecer no poder a todo custo ali, nessa perspectiva. Então, espero aí que você tenha aprendido, tenha entendido esse contexto da China, economia socialista de mercado, uma coisa bem diferente aí no contexto mundial. Então, fica ligado, até a próxima e meu forte abraço.